Outro dia eu abri a gaveta do guarda-roupa dos meus pais. Não sei nem por que eu fui mexer no guarda-roupa deles. Acho que tava procurando outra coisa, mas assim que eu abri a gaveta, veio aquele cheiro de papel velho. E lá dentro tinha uma foto minha, criança, sorrindo igual um bobo, num aniversário que eu nem lembrava mais que existia. E eu fiquei ali parado com a foto na mão, porque por um segundo, só um segundo, pareceu que tinha sido ontem. Eu consegui lembrar de roupa que eu estava usando, lembrei do barulho da sala, de alguém rindo, de um gosto de bolo. Coisas que eu jurava que tinha sumido para sempre, voltaram tudo de uma vez só, com uma força que me deixou meio sem chão naquela hora. Só que não foi ontem. Foram há 13 anos atrás. E aí bateu aquela sensação estranha, que eu acho que todo mundo já sentiu pelo menos uma vez. Como assim já se passaram 13 anos? Pra onde é que foi tudo isso? Porque não parece que eu vivi 13 anos. Parece que alguém apertou um botão e o tempo começou a avançar rápido, bem na hora que eu não estava prestando atenção. E o que mais me incomoda nisso tudo não é nem a saudade, é essa sensação de que o tempo hoje escorre pelas mãos de um jeito que ele não escorria antes. Quando eu era criança, um verão de férias parecia durar uma vida inteira. Hoje um ano inteiro passa e eu mal sinto ele passando. Mas, por exemplo, agora a gente já tá em agosto, mano. Já se passaram 8 meses. Parece que a virada de ano foi ontem. Isso é completamente bizarro. E eu fiquei pensando muito nisso, sentado com aquela foto na mão. E acho que quero contar pra você o que eu fui descobrindo. Não como um professor explicando um fenômeno, mas como alguém que também tá tentando entender porque a própria vida parece estar correndo pra frente sem pedir licença. Eu lembro de um verão específico, não sei nem te dizer com certeza quantos anos eu tinha, 7 ou 8 por aí, mas eu lembro dele inteiro, do primeiro ao último dia. Lembro da manhã que eu acordei e percebi que as aulas tinham acabado. Lembro do primeiro dia sem hora para levantar. Lembro de brincadeiras que inventei com os meus amigos que moravam perto da minha casa, de uma tarde inteira gasta tentando construir alguma coisa que nem funcionou direito, de um dia de chuva em que fiquei olhando pela janela e aquilo de alguma forma também virou uma lembrança boa. Esse verão pra mim parecia não ter fim. Cada semana tinha o seu próprio peso, o seu próprio começo, meio e fim. Era como se aqueles 3 meses fossem sozinhos um pedaço enorme da minha vida inteira. E sabe, eu não sabia disso na época, mas eu entendi depois. Aquele verão realmente era um pedaço enorme da minha vida, porque eu tinha vivido pouco até ali. Cada dia daqueles representava uma fatia gigante de tudo que eu já tinha vivido no mundo. Hoje, um verão inteiro passa e vira só um parágrafo, uma lembrança vaga. Às vezes nem isso. Às vezes eu chego em dezembro e penso, nossa, já foi mais um ano? E mal consigo lembrar do que aconteceu em julho. Sabe o que mais me incomoda nisso? Não é que os dias tenham ficado mais curtos, é que eles pararam de deixar marca. E eu acho que foi aí que eu comecei a perceber uma coisa. O problema nunca foi o relógio. O problema é o que a gente guarda, é o que a gente deixa escapar sem nem perceber que estava escapando. Só que essa não é a parte mais dolorida da história, porque quando eu comecei a prestar atenção de verdade em quais dias eu realmente lembrava e quais tinham simplesmente sumido da minha memória, eu percebi um padrão bem específico e foi aí que tudo começou a fazer sentido. Eu tentei um exercício. Um dia desses tentei lembrar em detalhes da última semana comum que eu vivi, uma semana de trabalho qualquer, sem nada de especial. E eu simplesmente não consegui. Sei que fiz as mesmas coisas de sempre. Acordei, trabalhei, almocei, voltei do trabalho, dormi. Mas quando tento separar a terça da quarta, tudo vira uma coisa só, meio embaçada, sem contorno nenhum. Só que aí eu lembrei de uma viagem que fiz há alguns anos. Uma viagem de só uma semana, o mesmo tanto de dias daquela semana de trabalho. E é impressionante a diferença. Eu lembro de cada dia daquela viagem, quase hora por hora. Lembro do primeiro café da manhã num lugar estranho. Lembro de uma rua que eu peguei errado e acabei descobrindo um lugar lindo por acidente. Lembro de uma conversa boba com alguém que eu nunca mais vi na vida, mas que ainda hoje me faz sorrir quando eu lembro. 7 dias de viagem valem na minha memória mais do que meses inteiros de rotinas somadas. E foi aí que eu percebi uma coisa que mudou como eu enxergo tudo isso. A sensação de que o tempo tá passando rápido demais não tem quase nada a ver com quantos dias realmente se passaram. Tem a ver com quantos desses dias eu realmente vivi de um jeito que valesse a pena eu lembrar depois. Porque quando um dia é igual ao anterior, que é igual ao anterior e também é igual
ao anterior, alguma coisa dentro da gente simplesmente deixa de prestar atenção. E se você não prestou atenção naquele dia enquanto ele acontecia, ele nunca vai voltar pra você depois, ele só some. Isso me deixou triste, sinceramente, quando eu percebi, porque significa que existem meses inteiros da minha vida que eu vivi de meio que de forma automática, mas que eu não vou conseguir recuperar nunca mais essas lembranças desses dias porque eu não estava presente o suficiente enquanto eles passavam. Mas isso ainda não é a parte que mais me pegou nessa história, porque existe um ladrão nessa equação que eu demorei muito para perceber. Ele estava bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. Teve uma noite, não faz muito tempo, que eu peguei o celular só pra ver uma coisa rápida. Quando eu levantei os olhos de novo, tinha passado 1h30. E o pior nem foi o tempo perdido, foi que eu não conseguia lembrar de quase nada do que eu vi naquelas 1h30. Vídeo, outro vídeo, uma foto, uma notificação, mais um vídeo, tudo virou uma coisa só, sem começo, meio ou fim. Exatamente como aquela semana de trabalho que eu não conseguia separar dia por dia. E aí eu fiquei pensando, quantas horas assim eu já vivi? Quantas horas assim a gente já viveu? Quantos dias inteiros somados em pedacinhos de celular eu simplesmente deixei de passar sem guardar nada? Só que existe um detalhe que me incomoda ainda mais do que isso. Teve um jantar de família ano passado, em que eu passei boa parte do tempo de olho no celular, por debaixo da mesa. E hoje, quando tento lembrar daquele jantar, eu lembro de pedaços, uma piada aqui, um prato ali, mas boa parte simplesmente não ficou guardada. Eu não estava totalmente ali. Metade de mim estava numa tela em outro lugar qualquer. E o problema é que isso era apenas o começo de uma coisa que, quanto mais eu penso, mais me assusta. Cada vez que eu divido minha atenção entre o momento que eu estou vivendo e uma tela, eu estou sem perceber decidindo que aquele momento não merece ser lembrado. E ninguém me perguntou se eu concordava com isso. Simplesmente foi acontecendo aos poucos, todos os dias, até virar um hábito. Quantos aniversários eu vivi assim? Quantas conversas, quantos pôres do sol, quantos momentos com gente que eu amo eu vivi só pela metade? Essa pergunta me incomoda de um jeito que eu não sei nem explicar direito. Mas foi justamente aí, tentando responder essa pergunta, que eu encontrei alguma coisa que, pelo menos pra mim, trouxe um pouco de paz. Eu voltei a pensar naquela foto, na caixa de sapato, e percebi uma coisa. Os momentos que eu mais sinto saudade não são necessariamente os melhores momentos da minha vida. Se eu for parar pra analisar friamente, tem festas melhores que aquele aniversário de infância, tem viagens mais caras, mais bonitas, mais perfeitas, que aquela de 7 dias que eu lembro tão bem. Mas esses são os momentos em que eu estava inteiramente ali, sem metade de mim em outro lugar, sem uma tela dividindo minha atenção, só eu vivendo aquilo de verdade. E é engraçado porque quando eu era criança, quando a gente era criança, a gente nem sabia fazer diferente, né? Não existia outra opção a não ser estar presente totalmente ali no momento. Não tinha pra onde fugir com a atenção. Existia só aquele dia, aquele brinquedo, aquela pessoa na minha frente. Isso me fez pensar que talvez a saudade que eu sinto daquela época não seja bem saudade de ser criança, seja saudade de estar presente de verdade, sem pressa, sem distração, sem metade de mim em outro lugar. E a boa notícia, se é que dá pra chamar assim, é que isso não é uma coisa que só existia na infância e que eu perdi pra sempre. É uma escolha que eu ainda posso fazer todo santo dia. Mesmo sendo adulto, mesmo com todas as distrações do mundo brigando pela nossa atenção, não vou conseguir sentir de novo aquela proporção gigante de tempo que eu sentia aos 7 anos de idade. Isso eu já aceitei que não volta, infelizmente, mas eu posso sim escolher viver menos dias no piloto automático. A gente pode guardar o celular numa mesa de jantar. A gente pode prestar atenção de verdade num pôr do sol, mesmo sem tirar foto dele. A gente pode deixar um dia comum virar um dia que eu vou lembrar amanhã ou daqui uma semana, porque cada vez que eu faço isso, eu tô sem perceber guardando alguma coisa para aquela versão de mim que daqui a 20 anos vai abrir uma caixa de sapato qualquer ou abrir uma gaveta de algum armário e vai precisar de alguma coisa boa para encontrar lá dentro. Eu ainda não sei responder direito porque o tempo parece passar tão rápido, mas eu parei de acreditar que é porque o tempo mudou. Acho que o tempo sempre foi o mesmo, 24 horas todos os dias desde que eu nasci. O que mudou fui eu, foi a gente. Foi quanto desses dias eu decidi realmente viver e o quanto eu deixei passar, olhando para uma tela, esperando o dia seguinte chegar. E talvez a pergunta que eu devesse estar me fazendo não seja para onde foi o tempo. Talvez seja hoje, agora, nesse exato momento. Tô presente o suficiente para que esse dia mereça ser lembrado daqui 13 ou 20 anos? Porque um dia, sem avisar,
alguém, talvez eu mesmo. Vou abrir uma gaveta de armário de novo e eu queria muito que ela estivesse cheia de boas lembranças.